Fala galera, vamos acompanhar aqui o debate da vitória do Flamengo, uma vitória polêmica, hein? Teve um pênalti bastante polêmico na partida entre Flamengo e Criciúma. Flamengo vence de virada, gols de Pedro e Gabigol, galera. Vamos estar acompanhando aqui também na reportagem, né, de arbitragem, falando tudo sobre a regra que foi aplicada, né, na partida para todo mundo entender se realmente o árbitro estava correto ou não em marcar pênalti para o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu vencer, apesar do Flamengo não ter apresentado um bom futebol, né? Mais uma vez o Flamengo não tem apresentado bom futebol nesses 3 últimos jogos, né? E mesmo assim o Flamengo conseguiu sair com a vitória, né? O Flamengo vencendo por 2-1, né? Vencendo de virada, e o Flamengo nesse momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo está um pouco atrás da equipe do Botafogo. Lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos ainda, né? O jogo que o Flamengo vai fazer, né? Então o Flamengo pode encostar na equipe do Botafogo. Discutido nesse lance. Vamos lá, tá na tela para você? Olha só, o pênalti, o tiro livre indireto. Isso a regra do pênalti, né? Isso a regra do pênalti. Das... A gente vai mostrar depois na sequência Tá. um complemento para ouvir a Renata Ruel, para ver se a gente consegue elucidar um pouquinho mais. Tiro livre direto. Quando é marcado um tiro livre direto, será concedido se o jogador cometer uma das seguintes infrações. Vamos lá. Primeira, uma infração por toque de mão na bola, à exceção do goleiro, claro, no interior da própria área, penal. Segundo, segurar um adversário. Terceiro, impedir o movimento de um adversário com contato físico. Morder ou cuspir em alguém inscrito na relação de ambas as equipes ou em um membro da equipe de arbitragem. E aí, ó, tem o ponto, hein? Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com um objeto. Preste atenção, então, nesse último item, certo? Vamos virar a página, porque agora, da regra de interferência externa. Porque tem gente perguntando, mas a bola ali, mas é uma bola, não é um objeto qualquer. E aí, como é que fica? E quando é que para a jogada? E é isso que o Tencati falou ali. A jogada teria que ser parada antes, segundo a opinião dele. O árbitro poderá paralisar ou suspender temporária ou indefinitivamente o jogo por qualquer infração ou devido a uma interferência externa quando uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrar em campo durante o jogo. Nesse caso, o árbitro deve paralisar o jogo, reiniciá-lo com a bola ao chão, somente se houver interferência no jogo, a menos que a bola estiver entrando na meta e a interferência não impedir o jogador defensor de tocar na bola. Nesse caso, o gol deverá ser validado se a bola entrar na meta, ainda que tenha havido contato com ela, exceto se a interferência for de um integrante da equipe atacante. E o segundo item, permitir que o jogo continue se não houver interferência e ordenar a retirada do objeto e ou animal na primeira oportunidade. O Tencati, ele expõe ali o ponto de vista dele. Também foi perfeito. Ele falou, foi marcado o pênalti, porque segundo a regra, como ele entende, realmente, ele é um objeto extra, não é a bola, não é uma segunda bola. A segunda bola, ela deixa de ser bola e vira um objeto sobressalente na história toda, e por isso o árbitro acertou na marcação do pênalti. Mas, segundo o Tencati, ele errou em não ter marcado ou paralisado a partida antes. Será que é isso mesmo? Vamos ver a opinião de quem por muito tempo esteve dentro de campo. Não sei se ela já viu uma situação parecida, mas parecidas, assim, no mínimo curioso, o lance de hoje é. Renata Ruel, chega mais, boa noite pra você, Ruel. Fala pra gente, hein? E essa história, no mínimo curiosa, do futebol brasileiro, trazendo pra gente. Boa noite, Luciano, Nath, Donk, Bubu, fã de esporte. A regra tá aí. E a regra, ela elucida muito bem o que é esse lance. E é até interessante a gente falar que são duas regras diferentes. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, né, tocar um objeto, arremessar um objeto na bola é regra 12. Então, não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra num todo, o livro de regras como todo. Numa situação dessa, você tem que analisar duas regras diferentes. E eu acho que tem um ponto importante aí que muita gente citou. Muitas vezes as pessoas não conhecem a regra do esporte que ela pratica, do esporte que ela trabalha, né? E a regra ela não foi feita para o árbitro, a regra foi feita para o futebol. Então, esse conhecimento dos jogadores que estão ali atuando em relação à regra é fundamental, porque pode acontecer o que aconteceu hoje. Em relação ao técnico do Criciúma, eu acho muito interessante a declaração dele, porque é o que diz a regra. Então, assim, o fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação.
Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área é pênalti, fora da área é tiro livre direto. A questão é a regra 5, a interferência de um objeto extra no campo de jogo. E é aí que eu vou até pedir a opinião de vocês, porque é onde a gente pode debater. Essa bola extra, ela interfere no jogo antes da ação do defensor ou ela interfere no jogo com a ação do defensor chutando essa bola na outra? Eu acho que esse é o ponto principal, e aí a gente tem que falar, cabe interpretação, e até por isso eu quero escutar a opinião de vocês. Então vamos embora, porque eu acho que é isso, né? Porque quando o Tencati cita que o árbitro vê a bola o tempo todo, a segunda bola o tempo todo, e realmente ele está de frente para essa bola. Mas até o quanto ele acha que ela não está interferindo na jogada? A pergunta seria, em qualquer outro lugar do campo, ele marcaria, ele pararia o jogo e tiraria a segunda bola de campo? Então, a gente tem que tentar entender isso. Era uma fase ofensiva, a bola está diretamente ligada à fase do jogo. Acho que o Tencati, quando ele fala isso, é que me chama atenção. E o árbitro, já olhando a bola, ele interpreta que aquilo não é para ser parado. Então, a interpretação do árbitro ao longo do lance todo, ele viu a bola ali, alguém deve ter avisado para ele também, porque todo mundo viu a bola voando para dentro do campo. E ele decidiu. Mas foi pênalti. Pênalti foi pênalti. O pênalti é pênalti. O Barreto chutar a bola na outra bola é pênalti. Isso não tem discussão. E aí é o que a Renata falou. O jogador, torcedor, até para que não tenha margem para determinados tipos de discussões, eles têm que conhecer a regra. A regra diz que aquilo é pênalti, ponto. O Barreto não podia chutar a bola ali, direto. Né? Tá dentro da área, é pênalti. Agora, a gente pode perguntar o que diz. Como é que chegou a esse pênalti? Porque tinha uma outra bola em campo. Porque o Criciúma foi prejudicado por ter aquela bola ali, é isso. Renata, você. Só fazer uma observação, até com essas imagens que a gente está vendo. Não interfere na ação do atacante. Então, a gente precisa analisar se ela interfere na ação do defensor. Esse defensor, ele chegaria no atacante, é muito legal ver essas imagens. Ele poderia tentar chegar no atacante sem chutar essa bola. O atacante já tinha até passado por ele. E aí, a alternativa que ele acha é chutar essa bola interferindo no jogo. Tá vendo? Olha esse momento. Ele faz um esforço para tentar chegar na bola e essa bola atrapalha ele, ou ele vai direto na bola e nem tenta chegar no jogador? É isso, acho que ele não tenta chegar no jogador, eu acho. Tanto que ele desvia a rota. Assim, Exato. o Barreto claramente ele atrasa a passada para dar o toque. E de verdade, até a pergunta da Renata é muito interessante. Eu tenho dúvida realmente em relação a isso. Porque interferência, para mim, não influenciou em nada no lance. Assim, nenhum jogador do Criciúma deixou de ter uma ação porque a bola influenciou. Mas a bola estar próximo da zona onde tudo aconteceu, isso já caracteriza interferência? Essa é a minha dúvida. O que a regra prevê em relação ao conceito de interferência? Se só o fato dela estar próxima à zona onde está tendo ação ali do jogo, ou ela precisaria atrapalhar, por exemplo, o Barreto pisar e tropeçar? Ela está no caminho do Barreto. Ela está no caminho do Barreto. Mas para mim, ela interfere. Para mim, o Barreto, ele corrige a passada para... Para o Barreto alcançar a Cebolinha, a bola está na frente dele. Eu não tenho tanta certeza. Para mim, tem interferência. Na minha opinião, tem interferência ali. Além do que, o fato da bola já estar na área, né, do Criciúma, o Flamengo em busca do gol, né, o jogo se concentrando naquela área. Para mim, o árbitro deveria ter parado o lance antes. E o Barreto foi, sim, para mim, prejudicado. Houve interferência. Mesmo porque tem um segundo zagueiro que chega para fazer a cobertura, para fechar ali o Cebolinha. A gente não sabe como seria o final dessa jogada, mas o zagueiro chega para fazer a cobertura do Barreto e, dependendo do que acontecesse, o Barreto poderia dobrar essa marcação, poderia chegar numa segunda parada. Eu acho que o ponto principal é isso. Uma regra, ela é regra, não cabe interpretação, que é o pênalti. Sim. Ponto. A outra foi pênalti, é isso. A outra é interpretativa. E o hábito do jogo decidiu que aquilo não era interferência. Mas o Bubu já entendeu o que é interferência, o Dom que já questiona se é ou não. Eu já também questiono porque está na área do que tudo que está acontecendo. Então, às vezes, no lance ali muito rápido, o cara vai decidir, ele vê uma outra bola e é meio que instintivo. O Tencati falou isso. O Tencati falou isso. Na hora ali no jogo é tão rápido as coisas acontecendo, o Barreto viu a bola e, claro, talvez não tenha o conhecimento da regra a fundo e tenha chutado a bola na outra bola, o que ocasionou o pênalti, mas na hora tudo tão rápido não dá nem para crucificar o Barreto, o que o Tencati falou, não dá para crucificar ele naquele momento, né? Mas errou.
errou e cometeu o pênalti. Eu acho que o Tencati foi bem em tirar isso do foco em relação ao Barreto. Até falando isso, não dá pra... Mas, desculpa, para mim é um erro inaceitável. Assim, a gente pode questionar... Tem que saber a regra, né? A gente pode questionar se de fato teve interferência. Independentemente disso, o Barreto não pode fazer o que ele fez. Assim, eu não acho que é uma coisa que ele... Tudo bem, é fácil para eu falar aqui, sentado e tudo mais, mas ele tinha noção do que ele estava fazendo e do risco que ele colocaria o time dele. Então, assim, você pode discordar da penalidade e falar que deveria ter sido parado o jogo antes. Mas eu não consigo não falar que houve um erro sério do Barreto no lance. E ele que fez uma grande partida até ali. Tá fazendo um baita jogo, mas eu entendo o Tencati tirar isso da coletiva. Acho que até como técnico, como gestor, ele tá certo. Mas o Barreto, para mim, errou feio. Eu nunca tinha visto algo parecido, Renata. Eu acho interessante que é assim, nós temos até um lance do Atlético Mineiro com Cruzeiro, eu não lembro que ano foi isso, o Robinho jogava pelo Atlético, só que foi uma situação fora da área. E aí entra uma questão que o jogador do Cruzeiro já estava saindo e o Robinho vai só na bola para chutar a bola mesmo e acerta, leva cartão amarelo, o árbitro marca o tiro livre. Então, assim, já aconteceu com mão também do jogador pegar a bola e segurar até a bola chegar dentro da área e ele arremessar. Eu vou publicar esses lances até no Instagram depois para as pessoas ficarem mais familiarizadas com esse tipo de lance. Agora, essa questão, eu acho que a outra pergunta pertinente é essa do Donk. Só o fato da bola estar ali, próxima da jogada, ela interfere ou não? A regra fala alguma coisa disso? Não, a regra não fala, até porque a gente já vivenciou situações de uma bola extra no campo de jogo, um objeto extra no campo de jogo, que por mais que esteja próximo, acaba não interferindo na ação dos jogadores, do jogo, e aí o árbitro deixa seguir, porque não há interferência mesmo com a proximidade da bola ou do objeto extra no lance. Você deixa o jogo seguir e aí, na primeira oportunidade de paralisação, você tira a bola extra. Então, o fato dela estar ali na área próxima não quer dizer que já é para paralisar. Realmente cabe nessa questão a interpretação da arbitragem do lance. Ela interfere ou não? E aí entra naquilo que é uma discussão que eu acho pertinente. O defensor, a bola está entre ele e o atacante? Ou ele desvia o seu caminho, a sua passada, e vai na bola ao invés de tentar chegar no atacante. A bola passa a interferir no jogo com a ação do atacante, ou ela, do chute, né, de chutar essa bola na outra, ou ela já interferia antes. Então, realmente, é uma questão que, para mim, assim, não é nu e cru, assim, como o pênalti em si. A bola arremessada, a bola tocada no outro objeto, é pênalti, é factual. Cabe uma interpretação nesse lance antes e dessa ação e essa questão do zagueiro. Porque é isso, né? Porque a bola tá na direção. Bubu, foi o que você falou. Ela tá... pode haver a discussão do tipo, ele não vai conseguir chegar no Cebolinha, ou então ele não dá para saber. Porque, como eu disse, ainda tem um lance a ser disputado ali. Mas, se o Barreto vai fazer essa cobertura, se ele vai atrás da bola, tem essa outra bola, essa segunda bola no caminho dele. O Barreto foi atrapalhado, né? Tinha um objeto, uma bola. Posso até fazer uma brincadeira, né? No caso, ele pegou a segunda bola, né? Tal da segunda bola, que todo mundo fala, o rebote. Nesse caso, teve efetivamente uma segunda bola. E eu podia perguntar para Renata, o VAR nesse lance não poderia chamar para ele tomar uma decisão com mais calma, né? No caso da interferência, para analisar, né? Tem o lance factual, não tem o que fazer, mas na interferência, o VAR não poderia chamar também? Ótima pergunta, Bubu. É importante a gente falar da questão do VAR, que muita gente tem dúvida. O que acontece? Você tem uma penalidade. Se você tem uma penalidade marcada, o VAR tem que checar se não houve uma infração antes dessa penalidade. Se houve uma infração, se ele entende que houve algo irregular ali, ele deve chamar, sim, para o árbitro rever. Então, o que a gente entende desse lance? Que o VAR checou e teve a mesma leitura que o árbitro em jogo, que aquela bola extra não interferiu no jogo, que ela entra a interferir com o chute do defensor. Então é até interessante depois a gente ver se a CBF vai ou não soltar o áudio do VAR, mas a gente entende que o VAR teve a mesma visão do árbitro em campo, que a bola interfere com a ação do jogador e por isso não sugere a revisão, mantém a penalidade.
E aí também, só fazer um adendo, é um lance tão inusitado que às vezes a gente sabe a regra, mas na hora de apitar ali a questão da bola, do pênalti em si, os árbitros se perdem no campo. E o árbitro, nesse lance, ele não hesita em apitar. Ele marca o pênalti na mesma hora, mostrando o domínio da regra do jogo. Mas aí a gente volta para a questão da interpretação. E aí eu entendo que o VAR ratificou a decisão dele no campo de jogo, teve a mesma visão. Ele pode até ter tido, né, Renata, uma comunicação, mas o Tencati, ele deixa muito claro que o árbitro está o tempo inteiro de olho no lance. Então ele tá vendo as duas bolas em campo, né? Ele tá acompanhando. E ali ele já tomou a decisão dele. Ali, para ele já entende que não há interferência e ele vai mandar seguir o jogo. Se alguém quiser que chute a bola para fora ou espere o lance parar. Então, acho que até numa conversa com o VAR, talvez, ele tenha dito, já tomei minha decisão aqui, tô ciente do que eu tomei a decisão. Talvez ele nem esteja esperando que o Barreto fosse chutar a primeira bola. Claro que isso era inusitado, ia acontecer, mas elas estão realmente muito próximas. Ô, Renata, a pergunta aqui, do Edson. Ele é lá de São Raimundo do Nonato. Galera, a situação bem inusitada, né? Mas ficou bem nítido que o jogador do Criciúma atrapalhou o Cebolinha. O Cebolinha estava de frente pro gol e ia chutar. Ele simplesmente, com outra bola, ele chutou para poder tirar a bola que o Cebolinha ia chutar o gol. Na minha opinião, né? Ele poderia até ter feito o gol e o árbitro, né? Com a regra, né? Corretíssima, e marcou o pênalti, né? É inusitado, é um lance que eu nunca vi no futebol, mas se tá na regra, tem que ser marcado. Não tem esse negócio de torcedor, jogador não entende da regra. Que o árbitro marcou é porque ele entende da regra. Se ele marcar um pênalti daquele ali que não existe, ele vai ter que ser punido, obviamente, mas não é o caso. Tanto que já foi mostrado aí, agora no ESPN FC, que realmente, dentro da regra, teve interferência. Ele interferiu na jogada. Ele chutou a bola em cima. Entendeu? Então ele atrapalhou o lance. Então o árbitro está corretíssimo em marcar o pênalti. Como estava dentro da área, pênalti para o Flamengo. Não vi nada de errado ali nesse lance, né? Esclarecendo sobre a regra, né? Eu também não tinha conhecimento também, acabei vendo agora no ESPN FC, e realmente, né? Se tá no livro de regra, o árbitro marcou e marcou corretíssimo, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. É o jogador do Criciúma que deveria ter pensado antes de ter feito o que ele fez, né? Que é chutar a bola em cima da outra bola, atrapalhando o chute do Cebolinha. Ele utilizou da malandragem para poder atrapalhar o Flamengo, e acabou que ele atrapalhou o Criciúma, porque o Cebolinha ele poderia ter perdido também o gol. Então, assim, ele prejudicou a equipe dele, né? Por desconhecer a regra. Aí o Flamengo venceu. O Criciúma, na minha opinião, jogou de igual para igual. Jogou muito bem o Criciúma, tanto que abriu o placar. Sendo que o Flamengo conseguiu com o Pedro, né? Uma jogada muito boa, né? Do Arrascaeta, né? E o Pedro marcando um belo gol. E o Pedro também, nessa mesma partida, o Pedro perdeu também um pênalti, né? Que seria 1-1. O Pedro perdeu o pênalti. E no final do jogo tivemos esse pênalti que o Gabigol bateu, né? O Pedro, no caso, estava em campo, mas deixou para o Gabigol bater. O Gabigol bateu e fez o gol da virada do Flamengo. O Flamengo conquistando 3 pontos e ficando na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.